Bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo. Vamos continuar falando então sobre sistema urinário? Essa é a segunda aula sobre esse assunto. A gente vai tratar sobre, a gente está falando sobre sistema geniturinário. Na primeira parte dessa aula, a gente falou especificamente sobre sistema urinário. A gente vai terminar agora de falar sobre sistema urinário, uma estrutura que ficou faltando, e aí a gente já começa a falar sobre o sistema genital ou sistema reprodutor, enfim. Então, se a gente for lembrar, na aula passada a gente tinha falado sobre as estruturas básicas que iam formar o sistema urinário, né? Então, nós falamos dos rins, então a gente tem um rim direito e esquerdo. Em cima dos rins, nós temos essa glândula que pertence ao sistema endócrino, que é a glândula suprarrenal. Lembramos também que o sangue ele é levado até esses rins, em especial aqui pela artéria renal, que está aqui apontado aqui em vermelhinho. Também temos a veia renal também que está trazendo, está levando esse sangue de volta. E também nós temos, além desses dois rins que vão constituir o sistema urinário, nós vamos ter os dois ureteres, o reservatório, que é a bexiga, e por fim, a uretra. E aí eu tinha pedido para vocês ficarem atentos ao seguinte, para não confundir os nomes. Isso daqui se chama ureter. O ureter são dois em geral, são dois ureteres em geral, tá? Porque ele é esse cano, essa cânula, digamos assim, ela está transportando essa urina que foi formulada lá nos rins para a bexiga, que é esse reservatório aqui que está sendo apontado. Depois, quando a gente for exteriorizar essa urina para fora do corpo, ela vai passar por essa outra estrutura aqui, que é a uretra. Cuidado para não confundir uretra, que é uma só, com ureteres, que são duas estruturas, tá? É muito comum o estudante fazer esse tipo de confusão. Então, guarda aí, vou repetir mais uma vez, porque eu sei que vocês confundem isso aí. Ureter está transportando a urina que foi formulada nos rins e está levando para a bexiga. Uretra é apenas uma e está transportando essa urina da bexiga para fora do corpo. E aí é especificamente sobre a uretra que a gente vai começar a falar hoje, tá? Certo? Pronto, a uretra. A uretra é um tubo que vai se iniciar lá no assoalho da bexiga, na parte de baixo da bexiga urinária, e vai transportar a urina para o meio exterior, para fora do corpo. A uretra ela é diferente entre homens e mulheres. A uretra masculina tem um comprimento maior, ele apresenta aí em torno de 20 centímetros de comprimento e vai se estender desde o ósseo interno da uretra, que está situado lá na bexiga, até o ósseo externo da uretra, que vai estar localizado na extremidade distal, ou seja, na ponta do pênis, tá? Já a uretra feminina é diferente, ela é mais curtinha, ela tem em torno aí de 4 centímetros de comprimento e vai se estender também desde o ósseo interno da uretra, que está ali na bexiga, até o ósseo externo da uretra, que está localizado entre os lábios menores da vagina, logo abaixo do clitóris. Letícia, clitóris ou clítoris? Ah, fala dos dois jeitos, nunca vi um consenso com relação a isso. Então, vamos ver aqui, ó, entre homens e mulheres, para a gente poder entender a diferença da uretra. Aqui a gente vai ter esse ósseo aqui interno da uretra, que vai se estender aqui na uretra feminina pelo ósseo externo, tá? Que tá aqui já na região genital, tá logo abaixo do clítoris, tá? O clítoris ou clitóris. Mais ou menos nessa região a gente vai ter o clítoris ou clitóris, aqui o ósseo externo da uretra, e aqui a gente já tem a vagina, ou seja, são orifícios diferentes. Pelo amor de Deus, não confundam essas coisas nas mulheres. As mulheres têm dois orifícios. Ela tem o orifício que vai dar acesso à vagina, que a gente já vai falar dele direitinho, tá? Que é sistema genital, e a gente tem o ósseo externo da uretra, que é sistema urinário. São dois orifícios, um para a urina e o outro para a menstruação, é o órgão de cópula, então, ou seja, o órgão da relação sexual, por onde vai passar o bebezinho, no caso dos partos normais, tá? Coisas diferentes, não confunde, não sai tudo do mesmo lugar, tá? É um erro meio crasso, mas é super comum as pessoas darem essa confundidinha aí, hein?
Profissional da saúde não pode errar isso, gente, pelo amor de Deus. E eu já vi profissional da saúde cometendo esse tipo de erro. Tava dormindo nas aulas de anatomia. Beleza, vamos falar dos homens. Observem aqui, ó, o quanto a uretra masculina é maior, tá? É bem maior. Tá aqui o ósseo interno da uretra, no assoalho da bexiga, e vai se estender, ó, até a extremidade distal do pênis, tá? No ósseo externo da uretra, tá bom? Olha aqui, ó, vai passar por todo o pênis, vai passar aqui pela região pélvica, vai passar aqui por dentro da próstata e vai chegar aqui na bexiga, tá? Essa é a uretra masculina, essa é a uretra feminina. Olha como elas são diferentes, como a uretra feminina ela é muito menor. E a título de curiosidade, o fato de que mulheres possuem uma uretra menor, mais curtinha, menor em comprimento, predispõe essas mulheres a terem infecções urinárias com maior facilidade. Por um raciocínio muito simples. Eu sou uma bactéria capaz de produzir uma infecção no sistema urinário. Qual que é o caminho mais curto? Esse daqui. Olha o tanto que essa bactéria vai ter que migrar para alcançar a bexiga no homem. E olha o caminhozinho que vai ter que percorrer na mulher. Como o caminho é menor, como o trajeto da uretra é menor nas mulheres, isso faz com que bactérias elas consigam ascender, elas consigam subir mais facilmente e chegar até a bexiga mais facilmente em mulheres, tá? Por isso que elas acabam sendo mais predispostas a infecções de vias urinárias. Tá? Por isso que mulheres precisam ter cuidados redobrados com relação à higiene íntima, tá? Sobretudo as gravidinhas. Por quê? Porque lembrem que na gestação adiantada, o útero está fazendo peso sobre essa bexiga. E essa bexiga abaixa. Quando ela abaixa, a uretra, que já é pequenininha, fica menor ainda. Caminho mais curto para a bactéria. Mulher grávida numa gestação adiantada, elas correm um risco maior de ter infecções urinárias. Isso é um risco muito grave para o bebezinho, tá? Aqui eu trouxe para vocês, só a título de curiosidade, um exame muito interessante chamado urografia excretora. Tá? É uma radiografia em que é injetado um contraste que vai evidenciar as estruturas do rim direito, do rim esquerdo, vai pegar aqui a pelve renal, que a gente está conseguindo ver muito bem essa pelve aqui, ó. Olha aqui, a gente está conseguindo ver as pirâmides renais aqui bem direitinho, está conseguindo ver a pelve renal muito bem, está conseguindo ver os dois ureteres muito bem, está conseguindo ver toda essa bexiga muito bem. Por quê? Porque esse contraste, ele deixa essas estruturas mais facilmente visíveis, tá? Durante esse exame de radiografia. Esse é o exame urografia excretora. Encerramos a parte de sistema urinário. Ficou com dúvida? Volta lá na aula 1, assiste a aula 1, continua aqui depois nesse finalzinho aqui na aula 2 para você poder sanar as dúvidas. Lembrem-se, o material está disponível no e-mail de vocês, tá? Esse material de sistema geniturinário para vocês poderem consultar. Vamos começar falando então de sistema genital e a reprodução humana, tá? Como a gente sabe, existem diferenças anatômicas sexuais entre homens e mulheres. E isso é importante, essa diferença dessas anatomias, obviamente que para o ato sexual em si, mas também para a procriação da espécie, tá? Então, ou seja, o corpo da mulher, o corpo do homem, ele foi desenhado, vamos dizer assim, ele é adaptado para que haja esse ato sexual, tá? E isso garante a procriação da espécie. Se a gente não tivesse essa compatibilidade dessas estruturas, obviamente a nossa espécie estaria fadada à extinção, porque a gente não ia conseguir se reproduzir, tá? Bom, a célula reprodutora masculina recebe o nome de espermatozoide. Óbvio, a aula de biologia lá do ensino fundamental, do ensino médio, enfim. E a célula reprodutora feminina recebe o nome de ovócito. A gente chama erroneamente de óvulo, mas eu já vou falar para vocês o que é óvulo. O nome correto da célula reprodutora feminina é ovócito,
tá? E o ovócito feminino, ele passa por algumas mudanças. Então, a gente tem primeiramente o ovócito primário, que é formado ainda na vida intrauterina, então, ou seja, quando a menininha está lá no ventre da mãe, está ali no útero da mãe sendo formado, esse ovário dela já começa a produzir esses ovócitos primários. Ou seja, a menininha já nasce com todos os ovócitos primários que ela vai precisar por toda a sua vida. Quando esse estoque de ovócitos primários acaba, inicia-se então o que a gente chama de menopausa, tá? Porque a mulher não tem mais célula reprodutiva para disponibilizar para que ela possa entrar em ovulação. Bom, o ovócito secundário, ele é formado durante o período da ovulação. Então, você tem uma série de reações, a ação de vários hormônios que vão permitir a maturação desse ovócito. Então, ou seja, ele vai se transformar em um ovócito primário e vai se tornar um ovócito secundário. É aquele que a mulher, esse ovócito foi liberado, a mulher sob ação de hormônios, e esse ovócito está maturo, está maduro para que ele possa ser fecundado, tá? A maioria das mulheres libera um ovócito por mês, né? A cada ovulação. Algumas podem liberar alguns ovócitos a mais. E ela pode ter gêmeos, trigêmeos e por aí vai. Hidrate-se. E o que é o tal do óvulo? Que a gente fala erroneamente. O óvulo é o ovócito secundário que foi fecundado, tá? Então, aquela primeira célula que é formada quando o ovócito secundário é fecundado pelo espermatozoide, é isso que a gente vai chamar de óvulo, tá? Não tem nada a ver com ovócito. Ovócito, ele ainda não, ele ou é aquele ovócito primário que a menininha já nasceu com ele, com aquela quantidade de ovócitos secundários, e tem o ovócito primário, perdão, e tem o ovócito secundário, que é aquele que, por ação de hormônios, é maturado, ou seja, ele amadurece durante o período de ovulação. Beleza? Não confundam mais esses termos, tá? Ovócito. Vamos falar muito rapidamente aqui sobre a reprodução humana, tá? O que são os cromossomos que a gente tanto fala, né? Os cromossomos são partículas que têm como função a transmissão de características hereditárias, tá? E que vão formar e vão entrar na constituição dos nucléolos da célula. Seguinte, ser humano, ele vai ter 46 cromossomos, né? Divididos em 23 pares. Cada célula humana produz 23 pares de cromossomos, né? Quando ocorre a fecundação, o que vai acontecer? Eu vou ter metade dessa característica genética mandada pela mãe e metade dessa característica genética mandada pelo pai. Então, o pai vai mandar 23 cromossomos, a mãe vai mandar 23 cromossomos e a gente vai ter um total de 46 cromossomos em nossas células, tá? Que são divididos aí em 23 pares. 23 vezes 2, 46, tá? Então, ou seja, pega ali a célula ali da criancinha. O pai doou 23 cromossomos, a mãe doou 23 cromossomos e a célula daquele novo ser vai ter 46 cromossomos. O total de 46, que a gente divide em 23 pares, tá? E o que tem nesse cromossomo? Ele tem a transmissão de características hereditárias, tá? Como cor de cabelo, estatura, cor dos olhos, cor da pele, tendência a desenvolver certos tipos de doença, grupo sanguíneo, tudo que nós somos, tá? As características físicas, né? Tudo isso é enviado através dos cromossomos dos nossos pais, tá? E aí a gente acaba virando meio que uma mistureba, né? A gente tem um pouquinho da nossa mãe, um pouquinho do nosso pai, alguns apresentam características, por exemplo, se assim, parece, essa criança parece com a mãe. O que isso quer dizer? Que a mãe mandou mais cromossomo? Não, a mãe mandou a mesma quantidade. Só que as características do cromossomo enviados pelo cromossomo da mãe se sobressaíram,
tá? Então é aquela criancinha que nasce mais a carinha da mãe, ou o inverso, aquela criancinha que nasce mais a carinha do pai. Ou tem aqueles que misturam, né? Você olha assim e fala, nossa, tem a boca da mãe, o nariz do pai, a boca assim, fica aquela mistureba, né? Mas tudo isso, todas essas características nossas, são fruto de informações, características que são hereditárias, ou seja, a gente recebeu dos nossos pais por meio dos cromossomos, tá? Detalhe importante: se o pai manda 23 cromossomos e a mãe manda 23 cromossomos, então a gente pode concluir que os gametas, o que são os gametas? As células reprodutoras, né? Espermatozoide e o ovócito. Eles apresentam somente a metade dos cromossomos encontrados na célula de uma pessoa, de um corpo humano, tá? Ou seja, corpo, a célula ali, o novo ser humano, a célula deles tem 46 cromossomos. O espermatozoide mandou 23, o ovócito mandou 23 cromossomos. Soma vai dar 46 cromossomos, tá? Então, ou seja, células humanas têm 46 cromossomos. Células reprodutoras, ou seja, os gametas, possuem apenas 23 cromossomos, que vai juntar 23 de um, 23 do outro, vai dar 46. Bom, os gametas humanos, né, que são as células reprodutoras, como eu já comentei, apresentam metade do número de cromossomos. E para isso a gente dá um nomezinho, que são hemicélulas, tá? Só um detalhezinho, não vai cair em prova, isso é uma questão de mais de fisiologia, tá? A conjugação, ou seja, a união desses gametas masculinos e femininos, vão constituir aquela célula básica que a gente chama de ovo ou óvulo, tá? Esse óvulo, ele é resultado da fusão entre o ovócito secundário e o espermatozoide. Tudo bem? Bom, falamos aí muito sucintamente sobre a reprodução humana. Vamos começar a estudar então o sistema genital feminino, tá? Qual que é a função aí do sistema genital feminino? Basicamente, tá? São incumbidos, ou seja, eles têm como função a produção dos ovócitos. E depois da fecundação, esse sistema garante condições para o desenvolvimento até o nascimento do bebê, tá? Então, ou seja, o sistema genital feminino, ele é desenhado de uma forma para que haja a produção desses ovócitos, a maturação dos mesmos, a fecundação e também vai oferecer um espaço para o desenvolvimento desse bebê, desse novo ser, tá? Vamos começar falando do primeiro deles, que são os ovários. O ovário, em geral, é um órgão par, nem sempre, mas em geral. É um órgão par, pequenininho, tem o formatinho de uma amêndoa, bem pequenininho mesmo, tem aproximadamente 3 centímetros de comprimento por 2 centímetros de altura por 1,5 centímetro de espessura. Esse é o tamanho normal. Podem haver condições que alterem o tamanho, né, desses ovários, que eles fiquem maiores, tá? Mas aí é uma outra história, não vou entrar nesse mérito. Bom, os ovários eles vão se encontrar atrás do ligamento largo do útero e logo abaixo da tuba uterina. Calma, vou mostrar uma figura para vocês entenderem do que eu estou falando. Eles vão se encontrar em uma posição vertical, tá? Eu falei vertical e a ponta horizontal, você viu, né? Vai estar numa posição vertical e uma extremidade voltada para cima e a outra vai estar voltada para baixo. Letícia, não entendi nada. Calma. Olha aqui essa imagem para você poder entender. Aqui estão os ovários, tá? Os dois. Eu tenho esse ligamento aqui, ó, que é o ligamento largo, que vai estar dando suporte, vai estar dando sustentação para esses ovários. Além disso, eu vou ter esse ligamento, olha aqui que interessante, é o ligamento suspensor do ovário, tá? Ou seja, esse ligamento ele tá pendurando, tá deixando os ovários pendurados, tá? Tanto da direita quanto da esquerda. Olha aqui, ó, tá pendurado, tá?
Então, ou seja, ele vai estar sendo apoiado pelo ligamento largo do útero, tá? Ele vai estar apoiado, vai estar repousado sobre esse ligamento enorme e ele vai estar sendo suspendido pelo ligamento suspensor do ovário, como o próprio nome já diz, tá? Além disso, eu tenho um outro ligamento aqui, que é o ligamento próprio do ovário, que é esse daqui, ó, que tá prendendo, tá amarrando esse ovário ao útero, tá? Então, ou seja, olha aqui, ó, tem esse ligamento próprio do ovário que tá fixando, tá prendendo esse ovário pertinho do útero. Eu tenho aqui o ligamento suspensor do ovário que tá puxando esse ovário para cima. E eu tenho o ligamento largo do útero que vai estar servindo como suporte, como apoio. Esse ovário vai tá repousado sobre esse ligamento largo, tá? Então, diferente do homem, que ele produz gametas, ou seja, produz espermatozoides o tempo todo, a mulher já nasce com um número pré-determinado de gametas, desde a vida intrauterina, como eu já tinha dito para vocês, que são os chamados ovócitos primários. E aí, durante o ciclo ovulatório, esses ovócitos primários vão sofrer ação de hormônio e vão se tornar ovócitos secundários, isso no período da ovulação. Já tinha comentado isso aqui com vocês, beleza? Então, observem aqui, ó, os ovários. Eu tenho aqui o útero. Eu tenho aqui essa estrutura que é a tuba uterina, tá? Antigamente, que vocês são novinhos, mas antigamente chamavam isso aqui de trompa de falópio. Lembra que em anatomia a gente está tentando tirar esses nomes próprios. Então, o nome correto dessa estrutura é tuba uterina, tá? Todo mês a mulher vai liberar um ovócito, tá? Um ovócito secundário, ou seja, um ovócito já maturado, já vai estar maduro. Esse ovócito vai ser capturado, vai ser pego aqui por essas franjinhas que eu tenho aqui na tuba uterina, tá? Que vão receber o nome de fímbrias. E aí, esse ovócito secundário vai adentrar na tuba uterina, beleza? Aqui eu coloquei para vocês uma imagem, porque eu disse assim, o ovário em geral ele é pequenininho, dei as medidas e tal. Esse aqui é um caso de um tumor de ovário direito, tá? Tá aqui foi retirado toda essa estrutura, tá? Tanto o útero quanto parte aquilo do colo do útero. Olha aqui o ovário esquerdo, mal dá para ver, ele é só uma bolinha, é bem pequenininha. E olha o quanto esse daqui está aumentado, tá? Ele chegou inclusive a deteriorar toda essa tuba uterina de tanto que ele cresceu. E aí, no caso dessa mulher, ela teve que fazer essa retirada total, tanto do útero quanto quanto colo do útero. Não tirou parte do colo do útero, não, tirou o colo do útero todo, tá? Tirou aqui todo o colo do útero, tirou o útero como um todo, tirou tuba, tirou tudo. Tá? Em virtude desse ovário que cresceu tanto que causou uma lesão em todas essas estruturas. A tuba uterina que eu já mostrei para vocês é um tubo par, então tem direita e esquerda, que vai se implantar de cada lado do útero. Ele vai possuir um calibre, ou seja, um diâmetro das paredes irregular. Se vocês observarem aqui essa imagem, vejam que aqui, por exemplo, nessa região aqui que a gente dá o nome de ampola, essa tuba uterina ela é mais larga. Já aqui nessa região aqui mais fininha, que a gente chama de istmo, ela é mais estreita. Então, ou seja, o calibre da tuba uterina é variado, tá? Vai se dividir em 4 regiões ou porções, né? Você tem a porção uterina, o istmo, ampola e infundíbulo. A parte uterina, então, assim, a parte uterina dessa tuba uterina, né, a parte já ligada diretamente ao útero, ele vai fazer a comunicação entre a parede do útero por meio de um orifício, né, que a gente dá o nome de ósseo uterino da tuba. O que isso quer dizer? Quando essa tuba uterina ela chegar até o útero, lá vai ter
uma aberturinha, um buraquinho, que recebe o nome de ósseo uterino da tuba. E, obviamente, essa estrutura, esse ósseo, ele tem que ser aberto para permitir a passagem do ovócito secundário que está na tuba uterina para que ela entre no útero, tá? O istmo é a parte menos calibrosa, ou seja, a mais estreitinha, que está localizada lá pertinho do útero. A ampola é a dilatação que vai ocorrer após o istmo, e é nesse local onde geralmente ocorre a fecundação. Um erro muito comum das pessoas é acreditar que a fecundação ela ocorre no útero. E na verdade, geralmente ela ocorre na ampola uterina, tá? E aí, obviamente, que esse óvulo, essa célula fecundada, né, ela vai se dirigir até o útero e vai se instalar lá. Mas a fecundação, ela vai ocorrer em geral na ampola. E o infundíbulo é uma porção mais distal da tuba, tem um formato que lembra um funil, e nessa extremidade que parece o funil, a gente vai encontrar umas franjinhas que recebem o nome de fímbria. Essas fímbrias, elas ficam como se essas franjinhas, né, elas ficam batendo para permitir que o ovócito secundário seja capturado pelo movimentar dessas fímbrias, tá? Dessas franjas. Então, elas ficam aqui tem o útero, perdão, aqui eu tenho o ovário, essas fímbrias estão aqui se movimentando. Quando sair o ovócito secundário, durante a ovulação, essas fímbrias vão captar esse ovócito, tá? Para que ele adentre ali pelas tubas uterinas, cheguem até o útero e por aí vai. Então, aqui, ó, para vocês poderem ver, eu tenho o istmo, que é essa porção mais estreitinha. Aqui eu vou ter o ósseo, que vai dar acesso ao útero. Essa parte mais alargada que recebe o nome de ampola. Essa extremidade aqui que lembra que um funil, né? Essa parte aqui mais larga, um funil invertido, né? Como se ele estivesse sendo olhado de cabeça para baixo. Essa parte mais larga vai receber o nome de infundíbulo. E aqui no infundíbulo nós temos essas franjas que recebem o nome de fímbrias, tá? Quando ocorrer a liberação do ovócito secundário durante o período de fecundação, esse ovócito secundário vai ser captado aqui por essas fímbrias e vai adentrar através do infundíbulo, tá? Entrou pelo infundíbulo. Geralmente, quando ele chega nessa região, é que vai ter a fecundação, o encontro do ovócito secundário com o espermatozoide, formando o óvulo. E aí, essa estrutura vai passar aqui pela região de ampola, vai chegar no istmo e vai adentrar no útero, tá? Vai se fixar aqui nas paredes do endométrio e vai ficar lá quietinho, amadurecendo. Tá, começamos a falar de útero, vamos terminar, né? O útero é um órgão oco, ou seja, ele é vazio por dentro. Ele é um órgão ímpar, então, ou seja, tem um útero. Ele é mediano, então, ou seja, ele está mais ou menos na linha mediana do corpo, né? E tem a forma de uma pera invertida, sendo achatada na região anteroposterior. Então, ou seja, ela é mais achatadinha em cima, tá? O útero está situado entre a bexiga urinária, que está para frente, e o reto, que está para trás. Eu mostrei uma imagem explicando isso, tá? Então, eu vou ter o útero aqui em cima, a bexiga aqui embaixo, e atrás eu vou ter o reto. O, na parte média, então, ou seja, mais ou menos na parte na metade, ali no meio daquele útero, a gente vai ter um estrangulamento que a gente chama de istmo do útero. Calma, que eu já vou mostrar a imagem. Na parte de cima, ou seja, na parte superior ao istmo, a gente tem uma estrutura que recebe o nome de corpo do útero. E na inferior, a gente vai ter a formação da cervix, que também recebe o nome de colo do útero. Ah, Letícia, colo do útero, lembrei de câncer do colo do útero. Isso, vai nessa linha aí, tá? Ou seja, é uma região onde você tem uma incidência muito comum de câncer em mulheres, é o câncer de colo de útero, tá? Que geralmente é um material que se colhe ali nos exames de Papa Nicolau, enfim, né? Que são os exames preventivos, né?
Vamos observar aqui primeiro internamente e depois, primeiro externamente e depois internamente o útero. Primeiramente, como é que a gente vai dividir o útero quando a gente está olhando de fora, está olhando externamente? A gente vai ter toda essa parte maiorzona aqui, ó, que vai pegar desde a parte de cima até mais ou menos aqui no finalzinho do útero. A gente vai dar o nome dessa estrutura de corpo do útero. Essa estrutura aqui, que já é o finalzinho do útero, a gente vai dar o nome de colo do útero, que também recebe o nome de cérvix, tá? A gente está olhando por fora, esse não é o nome por dentro, não. Por dentro tem outro nome, aqui também tem outro nome. A gente está olhando o útero por fora. Corpo do útero, colo do útero, tá? Vamos observar internamente aqui. A parte de dentro, que é essa parte oca, aqui em cima recebe o nome de fundo do útero, porque é literalmente o fundo do útero. Essa estrutura aqui a gente vai dar o nome de cavidade do útero. E essa abertura aqui, que a gente tem aqui na cérvix, essa abertura recebe o nome de canal do colo do útero, tá? Então, só colocando aqui em palavras o que eu já mostrei, a divisão interna do útero, a gente tem uma extremidade superior, que recebe o nome de corpo do útero, então, ou seja, a parte que se situa acima da implantação das tubas uterinas, e lá no fundinho, na parte mais externa, a gente vai ter o chamado fundo do útero, como eu mostrei aqui para vocês. Então, isso daqui é cavidade do útero, e aqui é fundo do útero. O útero, como ele é um órgão oco, né, ele vai apresentar uma cavidade em tamanho triangular, como eu já mostrei para vocês, com uma base superior que a gente chama de cavidade do útero. E aí, na porção mais distal, ou seja, mais afastadinho ali do fundo do útero, a gente vai ter o canal da cérvix, que também é chamado de canal do colo do útero. Vamos recobrar isso aqui para não confundir. Olhando externamente, corpo do útero, colo do útero, que também recebe o nome de cérvix. Internamente, fundo do útero, que está dando acesso aqui às tubas uterinas, tá? Cavidade do útero e canal do colo do útero. Isso daqui é colo do útero, isso daqui é o canal do colo do útero, beleza? Vamos ver. Certo. Vamos falar sobre a vagina, para a gente encerrar essa videoaula. A vagina, ele é um músculo, é um tubo, né? É um tubo muscular, ou seja, é um tubo formado por músculo membranáceo, tá? Que é mediano, então, ou seja, tá ali no meio. Superiormente, ele vai se inserir no contorno da parte média da cérvix, tá? Então, tem uma cérvix, aqui a vagina, ela tá se ligando a essa cérvix. Inferiormente, então, ou seja, no finalzinho dela, ela vai se comunicar com o pudendo feminino. Pudendo feminino, Letícia, é os órgãos genitais externos da mulher. O orifício de saída ali dessa vagina recebe o nome de ósteo da vagina. A vagina vai apresentar duas paredes, tá? Uma anterior, então, ou seja, está aqui mais na frente, e outra posterior, tá? E elas permanecem acopladas, então, ou seja, a vagina em geral ela está com as paredes coladinhas durante a maior parte da sua extensão. E a vagina, obviamente, é o órgão copulador da mulher. O que é o órgão copulador, Letícia? É o órgão utilizado durante o ato sexual. Em mulheres virgens, o ósseo da vagina ele tem uma película obturada, ou seja, cheio de furinhos, tá? Que recebe o nome de ímen. Estruturalmente, essa vagina. Ah, sim, um detalhe importante sobre esse ímen. Durante o ato sexual, na verdade, dois detalhes. Por que esse ímen tem que ser obturado? Por que ele tem que ter buraquinhos? Porque se ele for totalmente fechado, ele obstrui a passagem.
tá? Então, assim, essa mulher ela pode não ter fluxo menstrual passando, porque eu tenho ali esse ímen bloqueando a passagem. Secreção vaginal, ela também pode acabar não saindo por causa dessa obstrução. Então, em geral, ele tem que ser obturado, tá? Tem formatos diferentes de furinhos, né, de obturações. Algumas mulheres nascem sim com esse ímen que não é perfurado, então isso precisa ser feito cirurgicamente, porque ela não pode ter essa vagina bloqueada pelo ímen, tá? Nem vou entrar em discussão de a virgindade feminina, me poupe, não tô podendo. Vamos continuar falando de vagina. Estruturalmente, a vagina é constituída por duas túnicas fibrosas, ou seja, por duas camadinhas, tá? Que vai envolver, e na verdade são as túnicas musculares, então, ou seja, eu tenho fibras musculares lisas, isso significa o quê? Que ela não tem eu não tenho muito controle sobre a motilidade dessa camada muscular. E a parte mais interna da vagina, ela é revestida por uma túnica mucosa. Então, ou seja, quando a gente pega a vagina, são duas camadinhas. Eu tenho uma túnica muscular, então, ou seja, uma camada muscular e uma camada mucosa. Toda a superfície da mucosa da vagina, ela é pregueada, ou seja, ela é toda pregueadinha, de modo transversal. Então, ou seja, são preguinhas nesse sentido, tá? E isso recebe o nome de rugas vaginais. Então, observem aqui. Eu tenho aqui, ó, o colo do útero, que eu já tinha mostrado para vocês, o orifício do colo do útero, e ligado aqui eu já tenho a vagina. Observem que ele é todo pregueado, tá? Eu vou ter essas pregas vaginais que são transversais. A vagina não está conectada diretamente aqui no ósseo, ela pega toda a lateral aqui do colo do útero. E a terminação dela vai ser aqui nessa região que a gente que dá o nome de ósteo da vagina e as laterais aqui, vestíbulo da vagina. Mais aqui uma imagem para vocês poderem observar. Terminando aqui nessa partezinha final, quero que vocês pausem esse vídeo e que vocês leiam com atenção cada uma dessas estruturas apontadas nessa imagem, tá? Ou se preferir, olhe diretamente lá no slide, porque aqui a gente tem um resumão aqui das estruturas femininas. Então, vou ter aqui a bexiga urinária, aqui a uretra, que na mulher é mais estreitinha. Aqui, ó, eu já vou ter a vagina, que vai se comunicar aqui com o útero. Logo mais atrás eu tenho o reto, tá? Aqui o ânus e aqui o reto, tá? Olha aqui se ligando aqui ao intestino grosso. Outra estrutura que eu quero que vocês observem, essas estruturas aqui a gente vai ver mais para frente, lábios menores, lábios maiores. Observem aqui que o útero ele se encontra acima da bexiga nas mulheres, tá? Então a bexiga está aqui, o útero está logo acima, ele está numa uma posição anterior e meio que fletida para frente, né? Ou seja, ela está meio inclinadinha para frente, tá? Bom, a partir da próxima aula a gente vai falar de pudendo feminino, que a gente vai começar a estudar, vai começar a falar do sistema reprodutor masculino e a gente encerra essa parte, tá bem? Muito obrigada a todos, continuem estudando, tá? Lembre-se que quarentena não é férias e a gente se vê em breve.